Olá, meus queridos alunos, meus queridos jovens, sejam todos bem-vindos a mais essa aula de recuperação do Seminário do Velho Testamento. Hoje, na nossa aula, nós vamos estar estudando a lição 185, né? E nós vamos falar um tema muito latente, muito sensível, mas que é importante e precisa ser absolutamente tratado, que é lidar com a tristeza e depressão, né? Imagine que você está carregando uma mochila muito pesada. Está ali no sua viagem, carregando essa mochila muito pesada durante todo o trajeto, certo? Então, pondera sobre isso, sobre essa situação. Imagina isso na tua mente aí, né? E está indo numa trilha, subindo uma montanha e uma mochila muito pesada, né? Só para ajudar a gente a imaginar. Então, com essa imaginação, eu queria lançar uma pergunta. É a primeira pergunta que você vai parar e vai responder lá no formulário. Como a mochila pesada tornaria a viagem mais difícil? Né? Pense na viagem, pense na mochila pesada e responda essa pergunta. Como a mochila pesada poderia tornar a viagem mais difícil? E como poderia ser uma bênção? Parece uma contradição, né? Mas reflita e pondere lá. E responda lá. Reflita, pondere e responda lá. Para ajudar a gente a responder isso, eu queria que a gente lembrasse que mesmo as emoções mais desafiadoras, como a tristeza e a depressão, são partes da vida, da nossa jornada mortal, né? E assim como a mochila pesada, sentimentos desafiadores podem tornar a nossa jornada desafiadora, assustadora, né? À medida que a gente entra em contato com essas emoções e enfrentar esse tipo de dificuldade, certo? Com isso em mente, a coisa mais importante que a gente precisa lembrar é o que está lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Quando o próprio Salvador fala, né, e faz esse convite extraordinário. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que coisa maravilhosa, né? O convite, né? Vinde a mim. Nos achegarmos a Cristo é algo que e você pensa, né, nesse convite, para quem é, né? Quando a gente fala de depressão, de tristeza, a gente acha que é coisa atual. Não, olha lá, cansados, oprimidos, precisando de descanso, né? Então isso sempre houve, tá? E a cura para isso a resposta para esse problema também sempre houve. E a resposta é Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha só, jugo, para quem não está familiarizado com essa linguagem da época, é as pessoas para carregarem as suas bagagens, suas cargas, né? Elas usavam cavalos ou bois e eles punham sobre o dorso do animal um jugo, que é uma madeira que ela unia os dois animais para que somasse a força deles para carregar mais facilmente a carga. Então, quando Cristo, usando essa analogia que era muito comum na época, as pessoas entenderiam muito facilmente, o que ele está dizendo é: tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, fica do meu lado, que eu vou te ajudar a carregar os seus problemas, seu peso, seus desafios, suas dificuldades. Porque na realidade ele já padeceu tudo na sua expiação. E ele sabe como nos socorrer. Por isso ele fala: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quer dizer, nós vamos ter do nosso lado um Deus para ajudar a gente a carregar essas coisas. Então, esse
é o conselho melhor e mais maravilhoso que a gente pode ter, nos achegar a Cristo, de vir a Ele, para que Ele nos ajude nesses momentos de dificuldade. Perdão. Com isso, eu queria que a gente refletisse, né, por que que a gente pode chegar-se a Ele. Olha lá, temos duas, duas escrituras para ajudar a gente a responder isso. Uma delas é Isaías, deixa eu compartilhar com vocês aqui, 53, do 3 ao 5, né, que diz: era desprezado. Pense, pense nesse negócio de tristeza, depressão, essas coisas. Pense, né, bullying, tudo isso né, que a gente vê tão comum hoje. Olha o que Cristo passou. Então ele sabe sim. Preste atenção. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado em padecimentos. Padecimentos, esses são sofrimentos. Como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos causa algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que nós podemos nos apegar a ele. Nesses momentos de dificuldade, nós podemos recorrer a ele, pedir socorro a ele e fazer com que, né, ele nos ajude, né, vir a ele, ele nos socorrer em nossas dificuldades. Olha, Alma também nos ajuda aqui a responder isso. Alma 7 do 11 ao 12, né, quando ele diz: e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. E tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo. E tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que ele saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Então, Cristo padeceu, tudo padeceu na expiação, e ele sofreu todas as nossas dores, angústias, sofrimentos, pecados, tristezas, depressões, tudo ele sofreu. Isso é expiação. Para saber como nos socorrer, para na hora em que nós estivermos nos nossos desafios, problemas, dificuldades, nós não venhamos a dizer: ah, ninguém sabe o que eu estou passando. Ele, Cristo, sabe porque ele passou por isso também. Por isso foi tão doloroso. Mas ele passou, né? Ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer se atendermos ao convite de nos achegar a ele, de vir a ele, porque o fardo dele é leve e suave. Percebe? Então, que nós possamos verdadeiramente nos achegar a Cristo, atender ao seu convite, né? Para que ele possa nos curar, né? Essa é a promessa, ok? E com essas escrituras em mente, eu queria que vocês dessem uma pausa agora e fossem para a pergunta, responder a pergunta número 2 lá. Como isso pode ajudar alguém que está tendo dificuldades para suportar o peso desses fardos emocionais? Seja você ou outra pessoa, né? Para agora, reflita sobre essa questão e responde lá. Seja você, seja um amigo, seja você que está precisando de ajuda, ou alguém que está precisando de ajuda, e você, com tudo isso aqui, pode ajudá-lo a responder suas dificuldades. Tá bom? E para ajudar a gente com isso, né? A gente, quem fala algo para nós a esse respeito é o próprio presidente Nelson, na conferência de abril de 2023. Perdão, gente. Garganta ruim, né? E a gente fala bastante, né? Seca e dá esses tossidinhas chatas, só releva. O presidente Nelson ele fala o seguinte: ele faz uma súplica para nós. Ele diz: eu suplico a vocês que se acheguem a ele para que ele possa curá-los. Entende? Ele vai curá-los da tristeza e do medo. Ele vai curá-los das feridas deste mundo.
A despeito das perguntas ou dos problemas que vocês têm, a resposta é sempre encontrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aprendam mais sobre sua expiação, seu amor, sua misericórdia, sua doutrina e sobre seu evangelho restaurado de cura e progresso. Voltem-se a ele. Sigam-no. Essa é a chave. Esse é o segredo para que nós possamos superar essas tristezas, depressões, ou seja lá o que for. Tá bom? Vamos assistir um vídeo do Elder Anderson, que ele fala um pouco para nós, né? Esse vídeo aqui que fala: as feridas podem ser curadas, né? Olha o que ele... Preste atenção e se quiser refletir, anotar e ponderar sobre isso, esse é um bom momento. Vamos lá. Embora os detalhes sejam diferentes, tragédias, testes e provações inesperadas, tanto físicos quanto espirituais, acontecem a cada um de nós, porque assim é a mortalidade. Buscamos a felicidade. Todos ansiamos pela paz, por amor. O Senhor derrama sobre nós uma quantidade extraordinária de bênçãos. Porém, entremeados por alegria e felicidade, uma coisa é certa: haverá momentos, horas, dias e às vezes anos em que sua alma ficará ferida. As feridas da alma não são exclusivas aos ricos ou aos pobres, a uma cultura, nação ou geração. Elas vêm a todos e fazem parte do aprendizado que recebemos nesta experiência mortal. Minha mensagem é especialmente para aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que cumprem suas promessas e enfrentam provações e desafios inesperados e dolorosos. Nossos ferimentos podem vir de um desastre natural ou um lamentável acidente. Podem ser causados por um marido ou por uma esposa infiel, virando de cabeça para baixo a vida de cônjuge e filhos fiéis. Os ferimentos podem ser causados pela escuridão e pelo desalento da depressão, por uma enfermidade não prevista, pelo sofrimento ou pela morte prematura de alguém que amamos, pela tristeza quando um membro da família perde sua fé, pela solidão de quando não se consegue um companheiro eterno, ou por centenas de outras adversidades desanimadoras e dores que não se veem. Cada um de nós compreende que as dificuldades fazem parte da vida, mas quando acontecem conosco, podem nos deixar estarrecidos. Não devemos nos alarmar, mas precisamos estar prontos. Em meio às cores brilhantes da alegria e da felicidade, entrelaçam-se profundamente no tecido do plano de nosso Pai os fios escuros da aprovação e da tragédia. Essas batalhas, embora difíceis, com frequência se tornam nossos melhores mestres. Por mais profundas que sejam as feridas de sua alma, qualquer que seja a sua origem, onde ou quando tenham acontecido, tenham durado muito ou pouco tempo, vocês não estão destinados a perecer espiritualmente. Estão destinados a sobreviver espiritualmente e a se desenvolver em sua fé e confiança em Deus. Jesus Cristo, por meio da inestimável dádiva de sua expiação, não apenas nos salvou da morte e nos oferece, por meio do arrependimento, o perdão de nossos pecados, mas Ele também está pronto para nos salvar das tristezas e dos sofrimentos de nossa alma ferida. O Salvador é nosso bom samaritano, enviado para curar os quebrantados de coração. Ele vem até nós enquanto outros nos ignoram. Com compaixão, Ele deposita seu bálsamo de cura e a sara. Ele nos carrega. Ele se preocupa conosco. Ele nos convida: vinde a mim, e eu vos curarei. Como ferimentos dolorosos podem ser para o nosso bem? Na fornalha das provações terrenas, prossigam pacientemente. E o poder do Salvador trará luz, compreensão, paz e esperança.
Apeguem-se às palavras dele. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês são filhos valorosos de Deus e, com a ajuda dele, podem triunfar nas batalhas desse mundo decaído. Seus problemas e suas tristezas são muito reais, mas não durarão para sempre. Suas noites escuras passarão, pois o Filho realmente se levantará com poder de cura em suas asas. Prometo-lhes que, ao aumentarem sua fé no Senhor Jesus Cristo, vocês receberão mais força e maior esperança. Aquele que cura nossa alma vai, no seu tempo e à sua maneira, curar todas as suas feridas e enxugará de seus olhos toda lágrima. Nenhuma injustiça ou perseguição, nenhuma provação, nenhuma tristeza, nenhuma decepção, nenhuma ferida, por mais profunda, mais abrangente ou mais dolorosa que seja, será excluída do consolo, da paz e da esperança duradoura dele, cujos braços abertos e mãos feridas nos receberão de volta à sua presença. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Deixa eu só chegar no ponto aqui. Com todo esse material maravilhoso, eu quero que você responda a pergunta número 3. O que é chegar-se a Ele, voltar-se para Ele e segui-lo pode significar para alguém que busca a ajuda do Salvador para lidar com a tristeza, o desânimo ou a depressão? Vou dar uma pausa agora. Vai lá, responde essa questão e volta para cá para a gente encerrar. Tem muita coisa que a gente pode estar falando sobre esses desafios, né? Mas eu quero que vocês reflitam. E nessa reflexão, eu quero que vocês, agora, uma tarefa, né? Uma atividade para que vocês possam estar lidando com isso de uma maneira mais madura, mais segura, por assim dizer. Escreva uma passagem das Escrituras essa é a tarefa, que possa ajudá-lo quando se sentir triste ou deprimido, né? Um hino também pode ser, né? Isaías 53, 3 ao 5, Salmos 34, 18, Alma 7, do 11 ao 12, né? Para nessas horas você ter né? Igual aquele negocinho que tem do bombeiro, né? Em caso de emergência, quebra o vidro. Caso de emergência, escreva isso, um hino, uma escritura que vai te ajudar nesse momento, que vai te atender e fazer com que você saiba que você não está só, né? E eu gosto muito, por exemplo, no número 10, número 73, né? E diz aqui, ó, onde encontrar a paz? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Diz o seguinte, aqui, ó. É um dos meus hinos favoritos, é que a gente pode ter um favorito, né? E calma, não vou torturá-los com a minha cantoria, né? Vou só compartilhar a mensagem do hino, que diz assim. Ele começa com a pergunta, né? Onde encontrar a paz e o consolo quando o mundo estiver contra mim? Outra pergunta agora. Se na alma carregar dor, desconsolo, onde encontrarei paz sem fim? E aí ele fala, né? Se me aflige a dor, se perco o alento, anseio por saber a quem correrei. E mais uma pergunta. Quem pode aliviar o meu tormento? E aí a resposta. Em Cristo, paz real, certo terei. Ele é meu Salvador e meu amigo. Responde minha oração. Dá-me paz. Sempre que eu lhe pedir, virá comigo. Para vencer o mal, forte me faz. Fantástico, eu amo esse hino. E pode ser a sua, o seu ponto de refúgio
né? Naquele momento de dificuldade, você poder recorrer, né? Eu tenho, acho que posso, a gente parar para ver, tem testemunhos diários do socorro do Senhor, de como Ele pode nos acolher, como Ele pode nos consolar, nos curar, nos salvar, nos resgatar, nos proteger, nos alentar, né? Então, eu os convido a verdadeiramente se achegarem a Ele, a serem aperfeiçoados nele, a permitir com que Ele vos cure. Mas para que isso ocorra, nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos confiar nele, né? Precisamos estar lado a lado com Ele para que Ele nos ajude a carregar os nossos fardos. Eu testifico que Ele é Cristo, que Ele é um Deus e tem poder para fazer tudo isso, de nos tirar dos golfos da angústia, das profundezas da tristeza, né? Nas garras da depressão, e pode nos resgatar, nos salvar, nos curar, nos alentar, nos alegrar, porque Ele é o nosso Salvador. E é nele que é a resposta para tudo, ok? E é isso que eu gostaria de compartilhar. Lembrando agora, só uma pausa para responder a pergunta número 4. Que, em essência, você aprendeu com a aula de hoje? Resumindo, qual é a tua resposta? Tá bom? É isso que eu compartilho com vocês, essa minha alegria de tê-los aqui, né? De poder contribuir para isso, tá bom? E que eu faço, deixe em nome de Jesus Cristo. Amém.